Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais essa noite de exposição doutrinária da nossa Casa Espírita Eurípides Barçanufo. E hoje a nossa irmã Marli Parente vai expor uma palestra sobre a história de Eurípides Barçanufo. E para ilustrar um pouquinho, e para que todos nós possamos entrar nessa frequência, nessa harmonia, eu vou cantar uma música chamada Hino a Eurípides Barçanufo, do nosso irmão, compositor Edson Soares. Sacramento rompe o véu, Consolador prometido, esparge no Brasil o cristianismo redivivo. És tudo que nos cabe ser, ó irmão, amigo, ter o Cristo por ideal. Eurípides, mestre querido, viestes dos céus e muito além das estrelas, anjo em forma de homem, ó mensageiro de Maria, viestes dos céus, de muito além das estrelas, anjo em forma de homem, Eurípides, mestre querido, és tudo que nos cabe ser, ó irmão, amigo, ter o Cristo por ideal. Eurípides, mestre querido, viestes dos céus, de muito além das estrelas, anjo em forma de homem, ó mensageiro de Maria, viestes dos céus, de muito além das estrelas, anjo em forma de homem, Eurípides, mestre querido. Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live da noite de hoje. Agradecidos pela participação de todos vocês e agradecidos ao Pai por nos permitir essa reunião, mesmo afastados fisicamente, mas com pensamento e com coração junto com o nosso Pai. Então, para continuarmos a nossa harmonização, eu vou fazer a leitura do livro Vinha de Luz,
que foi ditado pelo Espírito de Emmanuel e na psicografia de Francisco Cândido Xavier. A leitura de hoje é na questão de número 58 e traz como título Crises. Pai, salva-me desta hora. Mas, para isto vim a esta hora. Quem falou isso foi Jesus, está escrito em João, capítulo 12, versículo 27. A lição de Jesus, neste passo do Evangelho, é das mais expressivas. Ia o mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão dos beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo na via pública, o suplício e a cruz. Mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante aos desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submete-se na condição do filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas da Terra experimentarão os trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam, considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua. O minério será remetido ao cadinho. A árvore sofrerá a poda. O verme será submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta. A ovelha esperará a tosquia. O homem será conduzido à luta. O cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É por isto que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz, que se faz acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Então, meus amigos, vamos fazer então a nossa prece para iniciarmos depois a nossa palestra, elevando nossos pensamentos ao nosso querido Pai, felizes por estarmos reunidos em seu nome, pedindo a sua proteção, o seu amparo para todos nós, os nossos familiares, e assim, agradecidos pela nossa vida, pelo dia de hoje, por tudo que nos concede através da sua misericórdia, para que possamos assim evoluir. Ele que nos espera há tanto tempo, pacientemente, pela nossa renovação. A Jesus pedimos também o amparo e a proteção para os nossos dias, para todos os nossos familiares, aos nossos ambientes de trabalho, de estudo, que apesar dessa crise, que ora já se instalou em todo o globo, mas que renovados na fé e na esperança, emanados uns com os outros, nos auxiliando mutuamente nessa hora de crise, assim poderemos fazer a nossa parte, o trabalho no bem, que tanto Jesus espera que nós fazemos, que sejamos as ferramentas que Jesus utiliza para podermos auxiliar aqueles mais necessitados. E que aqui nesta noite e hoje poderemos assimilar os ensinamentos que serão nos ministrados. E assim, fazendo luz em nossa jornada, possamos trabalhar sempre em nossa renovação para melhor e para o bem de todos. E todas as vezes que nós santificarmos as nossas horas com Jesus,
jamais conheceremos o desamparo. Faça-se em nós a luz do nosso Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Então, hoje a tarefa de nossa irmã Marli Parente, que vai falar sobre o mentor de nossa casa, Eurípides Barçanufo. Marli, seja bem-vinda, fique à vontade. Olá, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live, que vai falar hoje sobre Eurípides Barçanufo. Eu cumprimento a todas as pessoas que estão nos acompanhando neste momento e todas aquelas que vão ver em um momento essa exposição. E a todos os queridos amigos da nossa Casa Espírita, que, nossa, nós estamos com muita saudade e torcendo que isso tudo passe para a gente possa voltar e se abraçar, confraternizar como a gente sempre fez. Mas vamos, então, falar sobre a vida do nosso querido mentor Eurípides Barçanufo. A nossa casa espírita, ela se encontra localizada na cidade de Brusque, em Santa Catarina. Trago para vocês a localização da nossa casa, porque existem centenas e centenas de casas espíritas espalhadas por esse Brasil afora, que levam o nome do nosso mentor. Então, acho por bem trazer para você a localização da nossa casa. Eurípides Barçanufo, ele nasceu na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, em 1º de maio de 1880. Se ele estivesse vivo, hoje estaria completando 140 anos. Ele é filho de seu Gico e de Dona Eca. E Eurípides, desde muito pequeno, ele sempre foi uma criança extremamente querida, muito educada, obediente, sempre muito dedicado aos livros, aos estudos. Ele brincava muito pouco. Ele gostava de auxiliar o seu pai no comércio local que tinham, e nas horas de folga ele ia para o Ribeirão Borá, que ficava próximo ao comércio do seu pai. Ele pescava e, com a venda dos peixes, ele comprava livros. E ele foi estudar num dos melhores colégios da região, porque os seus pais perceberam desde muito cedo o grande potencial que Eurípides Barçanufo tinha e o colocaram no melhor colégio da região, que se chamava Colégio Miranda. E aos 8 anos de idade, os seus pais foram chamados ao colégio pelos diretores, que disseram para eles que eles procurassem um outro centro, um maior, um colégio melhor, onde Eurípides pudesse ter mais oportunidades de adquirir conhecimentos, porque ele era de uma inteligência brilhante, ele tinha uma facilidade muito grande para aprender. Todos perceberam a grande bagagem que Eurípides Barçanufo fazia de vida anteriores. Tanto que, aos 9 anos de idade, o seu pai hospeda em sua casa um médico que trazia na bagagem vários livros de medicina. E ele se encanta por aqueles livros e ele pergunta se ele pode ler. E ele lê, se debruça sobre aqueles livros durante o tempo que o senhor esteve, e ele fica encantado com tudo que ele vê. E ele decide, naquele dia, que ele vai fazer medicina. E ele estuda, se dedica aos estudos da melhor forma possível. E quando ele decide vai fazer medicina, ele vê esses livros, ele tinha uma grande motivação. Ele e a sua mãe, Dona Meca, eles tinham uma ligação muito forte. E ela era muito apegada a ele, e a Dona Meca, desde muito jovem, tinha uma saúde muito frágil. Ela desmaiava com muita facilidade, ela tinha problemas de visão, ela tinha visões, ela ouvia coisas, ela sentia coisas do ambiente, de determinadas pessoas.
e passou vários consultórios e ninguém sabia dizer o que ela tinha, ela desmaiou na igreja, tanto o padre falou que ela nem tinha necessidade mais, que ela podia estar em casa, ela não precisava mais ir à missa, porque era constrangedor para ela e para todo mundo. E ele queria, de todo o seu coração, encontrar um diagnóstico para sua mãe, uma cura. E essa era uma das grandes motivações dele, querer fazer também medicina. Então, ele se debruça sobre os livros, estuda muito, e quando ele termina o ensino médio, que ele já está pronto para a escola de medicina, ele vai com o seu pai para o Rio de Janeiro, onde tinha a escola de medicina da Marinha, e para fazer matrícula. Só que quando ele volta para casa, ele encontra a mãe muito doente. O estado de saúde dela piorou muito porque ela se conformava em saber que o filho dela ia para o Rio de Janeiro estudar e ela ia ficar em Sacramento. Ela não se conformava com essa separação, ela é extremamente pegada a ele. E Eurípides, percebendo isso, percebendo que a saúde da sua mãe poderia piorar muito, ele então abdica, renuncia do seu sonho da medicina e resolve ficar, então, em Sacramento junto com ela. Só que ele deixou o sonho da medicina de lado, mas não o sonho do conhecimento. Ele pede emprestado uma coleção enorme que um amigo dele tinha sobre homeopatia. Ele se debruça sobre aquela coleção durante meses, e quando ele se sente pronto, ele se torna um autodidata no assunto. Quando ele se sente pronto, ele resolve abrir uma farmácia. E ali, naquela farmácia, durante anos, ele atendeu todas as pessoas que o procuraram e de forma inteiramente gratuita. Ele nunca cobrou um centavo de ninguém e nem sequer aceitava presentes em troca. E a sua vida foi transcorrendo assim, tranquila, entre os livros, a família e a caridade, até que aos 21 anos de idade, ele, junto com mais 2 amigos, ele, um apaixonado pela educação, como sempre foi Eurípides Barçanufo, ele resolve abrir um colégio e funda, então, o Liceu Sacramentano de Ensino Fundamental e Médio, um colégio muito bom naquela região. E funda no mesmo ano também um jornal local chamado A Gazeta de Sacramento, onde ele trabalhava como jornalista. Ele era um católico fervoroso, Eurípides Barçanufo. Ele ia às missas sempre com um bloquinho do lado, porque ele gostava de anotar tudo o que ele ouvia nas homilias, todas as citações, porque ele gostava muito de chegar em casa e estudar, se aprofundar em cima de tudo aquilo que ele tinha ouvido. E Eurípides era muito profundo. Eurípides, tudo que ele fazia tinha profundidade. Ele não fazia nada de qualquer maneira superficial, só para dizer que fez. Ele era profundo, ele era denso. E aos 22 anos, ele acumulava já 5 cargos. Você vê, aos 22 anos, é um exemplo para os nossos jovens. Aos 22 anos, ele já acumulava 5 cargos de destaque na cidade. Ele era vereador, foi vereador por 2 mandatos, ele era jornalista, ele era secretário da Irmandade de São Vicente de Paulo, ele era diretor e era também professor nesse Liceu Sacramentano, onde era professor de várias matérias, inclusive de outros idiomas. E ele, aos 22 anos, era um jovem sem problemas, era um jovem realizado. Tudo que ele havia proposto na vida para ele havia conseguido. Ele não tinha maiores problemas, mas 3 coisas incomodavam muito Eurípides Barçanufo. Primeiro era a doença da sua mãe, que ele queria muito, ele queria de toda forma conseguir um diagnóstico e a cura para ela. Ele a amava profundamente e não suportava ver o sofrimento dela. E ele realmente consegue essa cura, mas somente quando ele se torna espírita. Nós vamos falar isso
mais à frente. O outro problema dele, o segundo problema, eram as bem-aventuranças, que Eurípides sempre ouvia nas homilias, ele estudava na Bíblia, mas falta de subsídios que a doutrina espírita nos oferece, ele não conseguia entender, apesar de sua inteligência brilhante. E o seu outro grande problema era um tio que ele amava muitíssimo, era o tio Senhor Mariano. Esse tio, ele também nasceu em família católica, só que ele nunca foi muito praticante, porque ele até começou. Mas o problema é que, a exemplo da mãe de Eurípides, ele também se sentia mal na igreja, ele via coisas, ele ouvia determinadas coisas, ele se sentia mal em determinados ambientes, ele captava as energias das pessoas, ele comentava com alguém, as pessoas diziam que ele era ruim da cabeça, médico não dava diagnóstico. Então, ele, se sentindo muito estrangido, ele afastou das práticas da igreja. E ele se tornou adulto, ele se casou, formou família, e ele, as coisas continuavam acontecendo dessa forma na vida dele, ele ainda tendo essas percepções, e que ninguém conseguia entendê-lo, e ele muito menos. E ninguém na região sabia dizer o que ele tinha. Até que ele um dia conhece um espanhol chamado Frederico Peiró. Até naquela região, lá perto de Sacramento, tem uma cidade em homenagem a ele chamada Peirópolis. Esse Frederico Peiró era espírita e era um estudioso do assunto, uma pessoa muito responsável, muito criteriosa, muito séria. E eles fizeram amizade, e um dia conversando, ele explica a ele, Frederico explica para esse senhor Mariano o que acontecia com ele, que não era nada demais, que ele não era doente, nem fraco da cabeça, como muitas pessoas diziam, mas o que acontecia com ele era simplesmente a mediunidade que ele tinha e que era uma mediunidade que não era trabalhada, não era conduzida, e trazia todos aqueles transtornos, aquelas situações desagradáveis para ele. E esse tio, ele aceitou tão bem, aquilo calou tão fundo a ele, porque era justamente a problemática que ele tinha, nunca ninguém tinha chegado para ele e falado algo tão coerente, batia com tudo que ele sentia. E ele se sentiu acolhido, ele sentiu muito bem. Então, ele resolveu que ele iria nessa outra cidade, onde morava esse espanhol, para acompanhar as reuniões e estudar um pouco sobre o assunto, para tentar se ajudar. E assim fez. E só que Eurípides não sabia de nada dessa história. E esse tio, Eurípides dizia que ele estava, na realidade, toda a cidade dizia que esse tio estava envergonhando a cidade, envergonhando a família, porque estava frequentando umas determinadas reuniões espíritas. E eles não estavam gostando nada disso, e o povo realmente não perdoa. As pessoas, se hoje em dia a gente já encontra algum preconceito, imaginem em 1900. E então, esse tio não morava com Eurípides Barçanufo, mas visitava regularmente a família. E quando esse tio visitava a família, Eurípides sempre pedia para que a mãe dele fizesse uma do tio no quarto dele, porque ele queria ficar conversando com o tio, como ele já havia feito em outras oportunidades. E quando eles começavam a conversar, os debates, embora muito respeitosos, eram também muito acalorados, porque Eurípides tinha muitos argumentos e ele queria, por toda a lei, tirar da cabeça do tio aquelas ideias espíritas. Que é isso? Onde é que ele estava com a cabeça? O que estava acontecendo? Ele era um católico convicto? Então, Eurípides não estava entendendo. Esse tio,
esses debates que eles faziam iam a altas horas da madrugada. Então, numa dessas oportunidades em que eles estavam debatendo, Eurípides não dava trégua, porque ele era muito culto e ele tinha muitos argumentos. Esse tio foi na bagagem dele, pegou um livro, entregou a Eurípides Barzanufo e disse: toma, meu filho, leia e tire você as suas próprias conclusões. Veja se isso, leia e veja se isso é coisa do diabo, como a população diz, ou é coisa de Deus. Porque eu, embora tenha as minhas próprias convicções, eu tenho a certeza de que essa doutrina é aquilo que eu quero e eu preciso, eu não tenho condições de debater com você porque eu não estudei, eu não tenho vocabulário, não tenho palavras para debater com você. E você é um homem culto. Então, toma, leia e tire você as suas próprias conclusões. E Eurípides ficou com aquele livro na mão, o tio foi dormir. E ele ficou sem saber, leio, não leio. Então, como ele tinha um apreço muito grande por esse tio, ele resolveu ler. O tio vai dormir e ele fica lendo. Ele amanhece o dia lendo. Esse tio se levanta embora e Eurípides pega o livro de novo e vai para um recanto na natureza e lê novamente o livro que mais o havia impactado até então, pela lógica absolutamente convincente do autor. Era o livro Depois da Morte, de Denis. E Eurípides se sente muito balançado na sua fé. Ele começou a repensar a tudo aquilo que acreditava até então. Mas ainda é nesse momento que se dá a versão dele total ao espiritismo. E próximo dali, havia uma fazenda chamada Fazenda Santa Maria, em que moravam vários parentes e amigos de Eurípides. E estavam acontecendo uns fenômenos muito estranhos naquela região. As tampas das panelas dentro das casas começaram a voar sozinhas, as cortinas batiam de um lado para o outro, as mesas, as toalhas das mesas começavam a voar, pedras caíam sobre os telhados, a roupa da pessoa parecia manchada de barro sem que ninguém encostasse nelas naquele momento em que eles estavam vestidos, barulhos muito esquisitos, enfim. As pessoas estavam muito preocupadas, muito assustadas, católicos fervorosos que eram. Uns diziam que era coisa do diabo, outros diziam que era alma penada, coisa do mundo. Chamaram padres, enfim, ninguém soube dizer o que estava acontecendo naquela região. Então, alguém se lembrou daquele espanhol Frederico Peiró, que estava ajudando o tio de Eurípides. Então, ele foi até lá, ele analisou criteriosamente todas as coisas que estavam acontecendo, todos os fatos. Ele percebeu que se tratava realmente de manifestações de espíritos e ele conversou com as pessoas, explicou para elas do que se tratava, que não era nada de outro mundo, que era uma coisa perfeitamente explicável dentro da doutrina espírita. Explicou para eles que ele poderia ajudá-los se eles quisessem, porque ele era espírita. Explicou para eles o que era o espiritismo, que ao contrário do que muita gente dizia, não era coisa do diabo, e sim de Deus, que os seus princípios eram baseados em estudos muito sérios e que o estudo daquela doutrina só poderia ajudá-los. E eles compreenderam perfeitamente, porque quando se tem questões lógicas, fica impossível as pessoas compreender. E então eles resolveram aceitar, até porque eles estavam doidos para resolver aquela questão, para que aquilo desaparecesse, porque estava todo mundo muito assustado. Eles resolveram e se reúnem, então, várias vezes por semana, depois do trabalho, porque nessa fazenda moravam vários parentes de Eurípides Barzanufo e amigos. Era uma fazenda altamente produtiva em que as pessoas moravam naquelas casas.
eles moravam e trabalhavam ali. E logo depois do trabalho, eles iam se reuniam com esse Frederico Peiró e o tio do Eurípides, e estudaram essa doutrina, se inteiraram, gostaram muito, e todos se converteram ao Espiritismo. Aqueles fenômenos que haviam acontecido para um chamamento desapareceram também, e eles fundam ali, então, naquela região, em 1900, o primeiro centro espírita da região, chamado Centro Espírita Fé e Amor. É importante a gente fazer um parênteses aqui agora para que a gente entenda, a gente perceba e valorize o cuidado da espiritualidade para conosco, o cuidado que a espiritualidade teve, o zelo com, nesse caso, com a espiritualidade, com a mediunidade de Eurípides Barçanufo, porque eles ordenaram as coisas de uma forma tão especial que tudo se encadeou para que, quando Eurípides estivesse pronto, ele pudesse ter a ajuda necessária para se preparar para cumprir a sua grande missão na Terra. Isso é preciso ser muito valorizado por cada um de nós. A gente não se apercebe do amor e do cuidado que o mundo espiritual tem para cada um de nós, o trabalho que a gente dá para eles. E nessa época, Eurípides já estava bastante, já se encontrava bastante balançado na sua fé e tinha cada vez mais vontade de se aprofundar na doutrina espírita, de conhecer mais. E ele lia tudo que esse tio fazia chegar às mãos dele. E a gente percebe aqui também o grau de humildade de Eurípides Barçanufo, porque se fosse talvez um de nós, ia deixar o ego falar mais alto, o orgulho falar mais alto, dizer, como assim eu vou agora pegar material da mão dele e estudar, mas como se eu queria tirar da cabeça dele essas ideias espíritas e agora eu vou pegar material com ele e ler? Mas Eurípides não, essa grande qualidade ele tinha. Quando ele percebeu que ele podia crescer, que ele podia melhorar, que ali estava o grande tesouro, ele humildemente aceita desse tio toda a ajuda. E ele lia tudo o que esse tio trazia para ele. E perto dali, numa dessas casas, morava a madrinha dele, a dona Emerenciana Mendonça. E ela, todas as semanas, ia até a cidade e visitava Eurípides, ela era a madrinha dele. Ela ia até a cidade e sempre convidava Eurípides para que ele fosse a uma dessas reuniões, ou fosse uma palestra na Casa Espírita, porque o que acontecia ali era maravilhoso e ela queria que ele assistisse. Mas ele sempre dava uma escorregada, sempre dava uma desculpa e não ia. Até que um dia ele resolve e vai. Não tinha ainda chegado o seu momento, né? Mas no momento em que ele percebe, e é claro, inspirado pelo seu mentor, ele vai até a palestra nessa fazenda, nessa casa espírita. Ele chega, se senta, ouve a oração inicial, ouve a palestra, que ele já gostou muito, porque era um palavreado que Eurípides não estava acostumado. Eurípides, tudo que ele tinha ouvido na vida dele antes, não é nada parecido com aquele tipo de conduta, de palavreado que era dito naquela casa espírita. E ele gostou muito. E, ao final da palestra, houve a reunião mediúnica, que naquele tempo era feita na presença do público. E quando começou a reunião mediúnica, o primeiro espírito que se apresenta é o espírito de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes se apresenta, saúda a todos com muita alegria, mas se dirige a Eurípides Barçanufo de uma forma muito carinhosa, como se fossem velhos amigos. E Eurípides se sente muito constrangido, ele fica muito desconfiado. É claro, eles eram realmente muito amigos,
eles já tinham estado juntos em encarnações anteriores, só que, é claro, Eurípides não se lembrava, mas Bezerra sabia. E então, Eurípides fica muito desconfiado com tudo aquilo, e o que ele faz? Mentalmente, Eurípides não fala nada, mas mentalmente, ele fecha os seus olhos e ele dirige a Deus uma prece. E a prece dele é assim: Senhor, se tudo isso que está acontecendo aqui for verdadeiro, se é possível que os espíritos dos mortos possam voltar e se comunicar conosco, eu peço que o espírito de João Evangelista venha e nos dê uma explicação sobre as bem-aventuranças, aquelas que ele lia na Bíblia e não conseguia entender. E eu peço ainda que seja através do meu primo Aristides. E por que ele pede que seja através do primo Aristides? Esse primo Aristides estava ali também. E era um primo que ele conhecia desde pequeno. Eles cresceram juntos. E esse primo, apesar de ser boníssimo, uma alma brilhante, uma alma boníssima, ele era muito uma pessoa carente, uma pessoa que não tinha estudado, uma pessoa que não tinha condições de explicar aquilo que Eurípides queria saber. E Eurípides sabia disso. E Eurípides sabia também que, se por acaso ele fizesse isso, não seria ele. E Eurípides pede isso e fica em silêncio. E dali a momentos, esse primo de Eurípides Barzanufo se levanta e faz a mais bela explanação bíblica sobre as bem-aventuranças que Eurípides já havia visto até então. Ele explica as bem-aventuranças uma a uma, baseado em 3 leis fundamentais da doutrina espírita: a lei do amor, a lei de causa e efeito, a lei do progresso e o princípio da reencarnação. E ele explica isso de uma forma tão lógica, tão clara, tão límpida, tão maravilhosa, que Eurípides fica abismado. Eurípides fica impressionado com a lógica, com a beleza que ele ouviu ali. Naquele minuto ele entendeu tudo. Porque, na realidade, Eurípides era altamente evoluído. Ele só estava lembrando. Era disso que ele precisava, desse start. Ele fica abismado com tudo que ele ouviu ali daquele primo. E ele fica mais ainda quando, ao final, o espírito se identifica como sendo o próprio João Evangelista. Não é preciso dizer mais nada, né? Eurípides Barzanufo se torna um espírita convicto. Em seu coração não há mais nenhuma dúvida. Ele constata que depois da morte os homens podem sim voltar e se comunicar conosco. Os espíritos tinham respondido ao seu desafio. Então, esse episódio, aliado à leitura do livro de Leon Denis, Depois da Morte, que ele havia ganho do seu tio, faz descerrar de vez o véu da ignorância espiritual que o acompanhava até então. E ele fica maravilhado com tudo aquilo que ele ouve. E ele ainda estava nas nuvens quando se apresenta o segundo espírito da noite. E era o seu próprio mentor espiritual, que era nada mais, nada menos que São Vicente de Paulo. E ele relata para Eurípides Barzanufo momentos da sua infância e da sua juventude que somente Eurípides conhecia. E Eurípides fica muito emocionado com tudo aquilo. E o seu mentor diz para ele que ele precisava se preparar. Ele precisava se preparar muito dali para diante, porque a partir do momento que as pessoas soubessem que ele tinha se convertido ao espiritismo, muitos iriam virar as costas para ele. Ele ia ter muitos sofrimentos, muitos desafios pela frente, mas que ele iria chegar a perder tudo,
mas aí sim, a partir desse momento, ele estaria pronto para cumprir a sua grande missão na Terra. Eurípides volta para casa muito impressionado com tudo que ele havia ouvido e faz uma reflexão profunda. Ele resolve ir para aquela fazenda onde tinha esses amigos, parentes, e por 3 meses ele fica recluso ali, estuda tudo que ele pode, junto com essas pessoas, junto com o seu senhor Mariano e o espanhol Frederico Peiró, e ele, em 3 meses, com o grau de desenvolvimento que ele tinha, e com a inteligência dele e empenho, a disciplina, ele é capaz de desenvolver todas as faculdades mediúnicas de que era possuidor, e algumas raríssimas. A sua sensibilidade se desenvolveu a tal ponto que ele era capaz de, pelo pensamento, captar um pedido de ajuda, uma prece, e ele muitas vezes aparecia no local já com o remédio pronto, que ele mesmo manipulava. A primeira cura atribuída a Eurípides Barzanufo foi um doente chamado Carlos. Um dia Eurípides estava com seu tio em casa e ficou em silêncio e pergunta para o tio dele: tio, quem é o doente chamado Carlos? E o tio diz, demora um pouquinho para se lembrar, mas diz, sim, o doente Carlos é um doente que tem a hanseníase, que é a lepra, né, a vulgar lepra, que naquela época não tinha tratamento, sequer a cura. E ele disse que ele estava abandonado sozinho numa cabana no meio da mata, esperando para morrer, porque não tinha tratamento. E ele disse, eu senti que ele está precisando de ajuda, ele está sem remédio, sem água, sem comida, nós precisamos ir lá ajudá-lo. E o tio disse, sim, nós vamos lá, amanhã mesmo de manhã nós vamos lá ajudar esse senhor. E ele disse, não, tio, o senhor está entendendo, ele está precisando de nós agora. E o tio ficou preocupado, ele disse, mas Eurípides, é noite fechada, ele está no meio da mata, a mata é densa, tem feras soltas, porque naquela época tinham muitos bichos ainda, e eles não iam com um jipe 4x4, eles iam a cavalo. E Eurípides disse, tio, mas nós estamos a serviço de Deus, não estamos? E essa frase eu procuro lembrar muitas vezes quando eu preciso ir a algum lugar mais esquisito, um lugar mais ermo, que eu não conheço, levar uma ajuda, um sacolão, e eu tenho algum tipo de receio, eu me lembro dessa frase de Eurípides e eu digo, opa, eu estou a serviço de Deus, não estou? Quem tem Deus não teme. E então eles pegaram cavalos, pegaram suprimentos, água e foram lá. Chegaram na casa desse senhor, limparam as feridas, cuidaram dele, deram água, comida. Eurípides deu a ele um demorado passe e, ao sair, deu um beijo na testa dele, sem nenhum receio de contaminação. E esse rapaz, semanas depois, voltou para casa, voltou para a cidade inteiramente curado. Essa é a primeira cura de Eurípides Barzanufo. E a segunda foi a sua própria mãe, que ele acabou descobrindo depois que ele se tornou espírita. Na realidade, o que ela tinha era uma mediunidade atormentada, uma mediunidade que não era conduzida, que precisava ser trabalhada, e também um espírito que ele percebeu ao lado de sua mãe, que estava acompanhando a mãe durante anos. Ele doutrina esse espírito, orienta esse espírito, e esse espírito abandona, então, aquele posto dele, e a sua mãe recupera a saúde. E, a partir daí, as curas se sucedem. As pessoas, sabendo a bondade de Eurípides Barzanufo, rezavam para ele pedindo ajuda, e muitas vezes ele chegava no local já com a medicação pronta. Porém, enquanto muitos o amavam, muitos tinham também para com ele muito preconceito, justamente por causa disso.
As pessoas não conseguiam compreender como uma mudança tão radical em tão pouco tempo. Um homem culto daquele jeito, um homem católico, fervoroso, que era praticante, mudar daquele jeito. E foi realmente uma mudança em muito pouco tempo, mas era Eurípides Barçanufo. Então, muitas pessoas viraram as costas, muitos pais tiraram os filhos da escola, e Eurípides Barçanufo ficava muito triste, mas ele compreendia as pessoas. Era uma cidade extremamente católica. Eles tinham muito preconceito. Ele mesmo tinha sido preconceituoso com seu tio, senhor Mariano. Então, ele estava triste, mas ele entendia as pessoas. Ele não culpava ninguém. E só que um dia ele estava sozinho no colégio, o colégio estava vazio, os pais haviam tirado as crianças, ele já não tinha mais dinheiro para pagar o aluguel do prédio, alguns móveis já estavam sendo retirados, e ele, sozinho no seu gabinete, sentado em sua mesa, ele toma uma decisão muito importante. Ele resolve fechar o colégio. E nesse momento em que ele toma essa decisão de fechar as portas do colégio, aparece para ele um espírito muito iluminado, que ele imediatamente repele, porque Eurípides já havia estudado sobre a mediunidade. Então, o que ele pensou? Não pode ser verdade. Um espírito dessa envergadura não iria se aproximar de mim no estado deplorável que eu estou. Isso só pode ser uma mistificação. Espírito nenhum desse quilate iria se aproximar de mim no estado que eu estou, de angústia, de sofrimento, de desequilíbrio, de desespero. É mistificação. E repele o espírito. Só que o espírito era realmente muito poderoso. E ele faz escrever em uma folha de papel na sua mesa o seguinte bilhete, através de psicografia. Meu filho, não feche porta da escola. Retire da tabuleta a inscrição Liceu Sacramentano, que guarda resquícios da vaidade humana. Escreva na tabuleta Colégio Allan Kardec, que, aliás, funciona até hoje. Colégio Allan Kardec. Monte um curso de astronomia e ensine o evangelho do meu filho às quartas-feiras. Eu protegerei o colégio com o manto do meu amor. Assinado Maria, a serva do Senhor. Eurípides, então, quando volta à consciência, que vê aquele bilhete, ele ganha um ânimo novo, ele percebe que ele não está sozinho. E ele obedece a Maria, faz o que ela pediu, e começa a ir para a escola para dar aulas. Só que a escola continuava vazia, ele não tinha ainda alunos. Então, ele tem a ideia de convidar aqueles amigos dele da casa espírita, lá da Fazenda Santa Maria, e sua própria mãe, que sempre esteve ao seu lado. E tem início, então, aí a maior campanha educacional já vista em Sacramento. Pois todos ali eram médiuns. E como eram médiuns, a espiritualidade, através de efeitos físicos, consegue ampliar a voz de Eurípides a grandes distâncias. Então, a voz dele entrava em todos os lares, em todos os lugares, em todos os estabelecimentos, nos campos, nas ruas. Onde houvesse uma pessoa, a voz de Eurípides alcançava. Isso a grandes distâncias. E todos ouviam embevecidos aquela voz doce, carregada dos mais belos, dos mais sublimes ensinamentos do Evangelho de Jesus. As pessoas paravam para ouvir e começavam a repensar os seus conceitos em relação a Eurípides Barçanufo e ao próprio Espiritismo. E Eurípides começa a ganhar cada vez mais admiradores. E os pais começam a retornar para a escola. Começam a trazer os seus filhos de volta. E Eurípides fica muito feliz em ver o colégio se enchendo de crianças de novo. Eurípides tinha vários tipos de mediunidade, mas a mais marcante delas era a de desdobramento,
que é a capacidade de entrar em transe mediúnico, se deslocar em espírito a um outro local, se materializando ali ou não. E os próprios alunos contavam muitas vezes que o professor, em sala de aula, ficava em silêncio e dizia: eu vou precisar me ausentar um pouco. A sua cabeça pendia, ele saía em espírito e atendia o doente que ele precisava atender e logo depois ele retornava. Existem vários e vários relatos em livros sobre a vida de Eurípides, principalmente Eurípides, o Homem e a Missão. Existem relatos marcantes do que me marcou de uma jovem grávida que está em trabalho de parto difícil, junto com seu marido, morava bem distante do centro de Sacramento. Ela pede ao marido que vá buscar Eurípides Basanufo. Ele sai a cavalo para buscar Eurípides, e quando ele sai, ela faz uma prece. Ela faz uma prece pedindo a Eurípides ajuda. Em sala de aula, ele capta pelo pensamento a prece da moça, fala para os alunos que ele vai precisar adiantar um pouco, vai até lá, faz o parto, porque ele trabalhava junto com o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, faz o parto e volta. E quando ele chega, ele fala para os alunos: daqui a pouco o marido dessa senhora vai chegar aqui para me chamar para ir lá dar o parto, mas mal sabe ele, o filho já nasceu e está muito bem. E realmente, dali a instantes, Eurípides batem a porta, era esse marido, muito nervoso, pedindo para que Eurípides fosse com ele ajudar a esposa. E Eurípides disse que ele não se preocupasse, porque ele já tinha ido, já tinha feito parto, o filho já tinha nascido, estava muito bem. Mas o marido estava muito nervoso, ele disse: não pode, professor, o senhor não pode ter ido lá e voltado. Só existe uma estradinha, se o senhor tivesse passado por mim, eu o teria visto. Deve ter havido algum engano, por favor, venha comigo. E Eurípides, com toda a sua paciência, pega o seu cavalo e vai acompanhando o senhor até em casa. Quando ele chega lá, a jovem senhora já está com a criança, amamentando-a em seus braços. Ela olha para o professor Eurípides e diz assim: ué, professor Eurípides, por que o senhor voltou? Não precisava. Nós estamos muito bem. E só nesse momento, o marido, envergonhado, baixou a cabeça, pediu desculpa para Eurípides Basanufo e compreendeu o que havia realmente acontecido ali. Eurípides, ele era tão incrível que ele chegava a curar doentes obsidiados que chegavam amarrados, violentos, apenas com um gesto de mãos. Ele fazia coisas que inimagináveis, principalmente para aquela época. Mas, para a tristeza de todos, em janeiro de 1918, chega ao Brasil uma violenta pandemia. Infelizmente, algo muito parecido com o que nós estamos vivendo agora. Chega ao Brasil uma violenta pandemia que era a gripe espanhola, conhecida também como a pandemia de 1918. Era uma vasta e mortal epidemia do vírus influenza, que ceifa 50 milhões de vidas ao redor de todo o mundo, 35 mil vidas só aqui no Brasil. E ela durou de janeiro de 1918 até dezembro de 1920. E ela chegou em Sacramento somente em setembro de 1918. E Eurípides trabalhava como um louco, trabalhava incansavelmente no socorro aos doentes. Toda a medicação existente naquela época de nada adiantava, eram ineficazes, e a pandemia se alastrava de forma assustadora. Em outubro, Eurípides é contaminado, e o seu estado de saúde se agrava a tal ponto
que ele é levado pelo seu mentor até o plano espiritual, onde ele é avisado da sua própria morte. Ele é avisado que a sua missão na Terra estava chegando ao fim. Mas, pasmem, nem o aviso da própria morte é capaz de parar Eurípides Barçanufo, que mesmo com toda aquela problemática, mesmo com todas as dificuldades, continuava trabalhando no socorro aos doentes que chegavam de toda parte. Até que, em 1º de novembro de 1918, às 5h30 da manhã, Sacramento acorda com a notícia que ninguém queria ouvir. Morre Eurípides Barçanufo, com apenas 38 anos de idade. Toda a cidade de Sacramento chorava, porque naquela altura todos tinham aprendido a amar imensamente aquela criatura que viveu para o amor e para a caridade. Sacramento tinha perdido o seu filho mais ilustre, o seu filho mais querido. E se na terra todos choravam, o plano espiritual estava em festa. Uma pleiade de espíritos da esfera crística esperavam, felizes, o retorno de Eurípides Barçanufo, esse espírito que havia conseguido cumprir fielmente a sua missão aqui na Terra. E mesmo depois da sua morte, Eurípides não parou, Eurípides não descansou, ele não parou de trabalhar. Quando ele chegou ao plano espiritual, depois de autorizado, ele funda o Sanatório Esperança. Esse Sanatório Esperança, que existe até hoje no plano espiritual, é um local destinado a receber e tratar, sobretudo, companheiros do ideal espírita, que muitas vezes, por fracassarem suas missões na Terra, chegavam ao plano espiritual totalmente desequilibrados. E esse desejo em Eurípides aconteceu um dia em que ele foi levado por seu mentor a um plano espiritual muito, muito elevado. E ele vê a figura incomparável de Jesus. E ele percebe que Jesus chorava. E ele ficou muito, muito impressionado, emocionado. E ele, reunindo toda a sua coragem, ele pergunta para Jesus: Mestre, por que choras? Choras, por acaso, pelos doentes, pelos descrentes do mundo? E Jesus, levantando para ele os meigos olhos, ainda com lágrimas, responde: Não, querido amigo, eu não choro pelos descrentes do mundo. Eu choro por aqueles que conhecem o Evangelho e mesmo assim não o praticam. Eurípides, então, ficou tão impactado, tão profundamente impressionado com essa resposta de Jesus, que a partir daquele dia nunca mais descansou. Todas as suas horas em sua vida foram dedicadas ao bem, ao amor, à caridade, à renúncia. E ao desencarnar, Eurípides deixou na Terra sua família carnal. Porém, a sua família é muito maior do que aquela ligada apenas pelos laços consanguíneos. A sua família se expandiu e hoje somos todos nós, eu, você, que levamos, que estamos aqui agora e ajudamos a levar a palavra redentora de Jesus pelo mundo, para todos aqueles nossos irmãos que sofrem e precisam, procurando ter sempre Jesus como nosso modelo. Eu agradeço imensamente o carinho de todos vocês que me receberam em lares e que ouviram essa história maravilhosa da vida de Eurípides Barçanufo. Ela nos inspire a trabalhar a nossa espiritualidade também, cada vez mais e mais. E eu os convido, neste momento, a fazermos a nossa oração final. Cheios de alegria em nossos corações,
nós dirigimos a Deus e Jesus neste momento os nossos melhores sentimentos, agradecendo pelo dom de vida, agradecendo por nossas famílias, por nossos lares, pela bênção da saúde, pela bênção da vida. Agradecemos a Eurípides Barzanufo, que com seus exemplos de amor, de renúncia, de fé, nos faz também querer trabalhar pela nossa espiritualidade, pelo nosso crescimento espiritual e para todas as nossas limitações. E pedimos, Jesus, derrama sobre todos nós, sobre todos os nossos lares, sobre todas as pessoas que nos ouvem neste momento, as tuas bênçãos, o teu amor. E agradecemos, Jesus, pela tecnologia que nos permite entrar em incontáveis lares neste momento, levando a palavra redentora de Jesus. E te pedimos, fica conosco, Jesus, hoje e sempre, pois a tua paz nos conforta. Muita paz, que assim seja. Muito boa noite a todos.